A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje estou dando a classe mais cedo a pedido de várias pessoas, mais pessoas que nos assistiram. E hoje nós vamos estar falando sobre Ezequiel capítulo 25. Estamos chegando ao âmago e a razão deste curso. Temos estudado bastante, como a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. Então estávamos falando e dando o exemplo de até o Senhor Jesus utilizou, ele mesmo sendo a palavra, ele utilizou, numa só frase, ele utilizou a espada do ponto de vista histórico e a espada do ponto de vista profético. Aí em Mateus capítulo 24, verso 1 ao 14, no qual nós estamos baseando esta palavra, que nós já estamos na sexta classe. Na sexta classe. Quero saudar ao irmão Mauro Sérgio, ao irmão Chapan, Gildo, quero Gildo Fernandes, Jonatas Freitas, oficial, Deus seja louvado, o doutor Jorge Amorim, que ele sempre gosta de estar aí no Instagram, quero saudá-lo, meu grande amigo, meu irmão, meu mano, companheiro de batalha. Paulo Rogério e Kelvin Lopes no Instagram. Estamos ao vivo, obrigado pela sua audiência. E por aqui, no Face, já temos aqui o Tiago Freitas, já temos aqui a Nete Rocha, já temos Jorge Luiz, já temos Francisley Freitas, já temos, já saudei bastante aqui. Estamos entrando aqui, estamos aguardando que algumas outras pessoas possam ter essa graça de assistir esta sexta aula, que hoje vamos estar tratando o capítulo 25, profecia contra Amon, filho de Ló, o motivo da ira de Deus contra Amon, porquanto vos alegraste dizendo, que bom quando o meu santuário foi profanado e quando a terra de Israel foi assolada e quando os filhos da casa de Judá foram para o cativeiro. A gente esteve ali para gritar, assim como os argentinos gritam pelas derrotas do Brasil. Não estou falando de futebol, estou falando de outros assuntos. E assim como os brasileiros fazem zombaria dos argentinos, Amon e Israel, mesma coisa ali. Só que o assunto aqui não era só de brincadeira, era coisa séria. Coisa séria. Saudando Francisley Freitas, Shalom, Cassiano Reis, Janilze Rodrigues Santos, a paz do Senhor. Estamos entrando aqui. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe aí com seus amigos. Aí começou a aula dos textos proféticos. Você não quer saber se Trump está na profecia, se os Estados Unidos está na profecia, qual o papel dos Estados Unidos, quem é a projeção profética dos Estados Unidos. Aí no capítulo 25, a seguir veremos por que não devemos zombar de um elemento que está vivendo sob a aprovação e a disciplina de Deus. Nenhuma nação que reagiu com zombaria contra Judá foi poupada por Deus no dia da sua vingança. Da mesma forma, devemos ter cuidado de zombarmos por meio de palavras ou comentários perniciosos daqueles que estão sendo disciplinados por Deus. Isso é o que nós mais vemos e que mais o povo latino, o povo ibero-americano, ele usa, principalmente nas redes sociais. A Bíblia diz que a pessoa que morresse crucificada ou pendurada no madeiro, ela não poderia ficar
para o amanhecer. Ela tinha que ser retirada do madeiro para que a justiça de Deus fosse feita. E quando uma pessoa deve ser retirada porque tem pago o preço e ela continua sendo zombada pelas pessoas malignas, é porque aquela pessoa não foi tirada do madeiro para não atravessar a noite ou a madrugada naquele madeiro. Por isso que José de Arimateia foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus, e Pilatos não podia negar, porque essa era a lei que Deus havia estabelecido. E José de Arimateia era o presidente do Sinédrio, ele era o chefe do Sinédrio, ele foi lá pedir o corpo, e ele tinha base e autoridade para que as pessoas não passassem a noite zombando no corpo. Quando você zomba de uma pessoa que já está sofrendo pelos seus erros, quando você começa a zombar de uma pessoa que já está pagando o seu preço, é porque você a mantém crucificada ou pendurada no madeiro da vergonha até o amanhecer. E ai de você se fizer isso. Eu vejo muitos líderes que saem debaixo da autoridade dos seus líderes e saem falando mal dos seus líderes. Então essas pessoas, esses líderes vão ter o mesmo fim ou pior do que os seus líderes de quem elas estão falando mal. Então essa zombaria foi a zombaria de Amon, a zombaria de Amon contra Israel. Então Deus falou que não vai ficar ileso, que não vai ficar sem vingança, não vai ficar sem juízo. Quando você vira uma pessoa sendo disciplinada por Deus e ela permite, a própria pessoa permite que isso se torne público, né? E também na falsa demonstração de justiça dos líderes que julgam uma pessoa na ausência dela. Se você faz parte de um ministério, de uma convenção, de um concílio ou de uma associação que julga um elemento sem ele estar presente, então toda a abominação desse ato recai sobre os que julgam. Por isso que a Bíblia diz que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai tu e ele, só duas pessoas. Se ela se arrepender, as duas, as três e a congregação não precisam saber absolutamente nada do que aconteceu, porque foi resolvido entre você e ele. E se você publicar isso, então a maldição que recairia sobre aquela pessoa que estava condenada, recairá sobre a tua cabeça. E onde está escrito isso, pastor Nelson? Eu nunca li. Mateus capítulo 18, verso 30 em diante. Então, se uma pessoa confessa na primeira instância, na segunda instância, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e quando ela não se arrepende, não confessa, então ela chega a ser julgada, vai ser julgada pela Assembleia. E se ela não se arrepender, ela vai ser considerada publicana, ela vai ser expulsa, ela vai ser extinta daquela comunidade, porque ela não quis se arrepender. Mas se a primeira instância ela se arrepender, não pode passar pela segunda, nem terceira, e nem chegar à congregação. A congregação não precisa saber absolutamente nada do que aconteceu com aquela pessoa. Ela vai ser disciplinada? Vai, mas ela não vai deixar de comer o pão e o vinho, porque ela se arrependeu e recebeu a bênção. Então tem muita gente que fala assim, agora você vai ficar sem receber a ceia do Senhor por 2 anos. Você quer matar a pessoa. Nenhum prisioneiro, por mais terrível e maligno que seja, deixa de comer no presídio ou na penitenciária. Então, a comunhão da mesa do Senhor é dada para quem se arrepende. Então, se a pessoa se arrepende, então a comunhão da mesa do Senhor deve ser dada a ela, mesmo que ela seja disciplinada. E qual é a disciplina? A disciplina não é na vida cristã de abandonar as mãos de Satanás. Não, Senhor. Deus tirou Adão do Éden e Eva. Era necessário que eles saíssem do Éden, mas os vestiu para que eles não fossem motivo de escárnio na floresta do lado de fora. Então a misericórdia de Deus também é justiça. A misericórdia e a justiça
se beijam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí você vê quantas reuniões que você vê as pessoas julgando as pessoas sem a pessoa estar presente. Então, toda essa maldição que cairia sobre aquela pessoa recai sobre os que a julgam. A Bíblia diz que não temos que julgar as pessoas sem nós termos conhecimento da causa que se refere a ela. A Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias, não os profetas. E a gente julga os profetas e não a profecia. Então tem muita coisa errada por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de empirismo, isto é, de experiência prática. Que as pessoas vivem essa razão. Então Amon zombou, Amon publicou. Aquele que comete o escândalo, ele vai ser menos julgado do que o que espalha o escândalo. Ai de quem por quem se publica, por quem vem o escândalo. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui o povo pentecostal brasileiro, fofoqueiro, que eu chamo esse povo fofoqueiro, povo, não são todos, 99%, por exemplo, gostam de fofoca. O povinho que gosta de fofoca, a primeira coisa que eles fazem, em vez de orar e expulsar os demônios, é abrir o celular deles para ver qual é a fofoca do blog, que é mundano, que é perverso, que é mau, que quer ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros. E ele vai lá e justifica isso. Então, largue de ser besta, largue de ser bobo e não caia na maldição que caiu sobre Amon. Isso aqui é muito importante que você entenda, observe. Saudando aqui os que entraram, Sandra Calazantes também, Francisco Silva, evangelista Diego Amaral, atual, estou vendo aqui, evangelista Diego, Patrícia e Fernando, aqui temos Luciano Humberto, Genilson Elias de Melo, Shalom, Cassiano Reis, Brusque de Santa Catarina, cidade, Francisley Freitas, Tiago Freitas, tem muitos Freitas aí. Então aqui na apostila, na página 58, que você deve baixar, que está aqui, ó, aí no meujesus.org, meujesus.org. Então o capítulo 25 começa, veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo, 25:2, filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon. Então, e diz aos filhos de Amon, escutai a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, porquanto vos alegrastes, dizendo, que bom, quando o meu santuário foi profanado, e quando a terra de Israel foi assolada, e quando os filhos da casa de Judá foram para o cativeiro, castigo pela zombaria, por causa da zombaria contra Judá no dia da sua destruição, página 59. Aí ele vai colocar aqui, eu tenho que deixar uma pausa aqui, preciso deixar essa pausa aqui, vou marcar essa pausa aqui para eu poder voltar aqui. Aí ele coloca agora a zombaria, né? A razão do juízo, aplaudiste com as tuas mãos, que é o verso 6, né? E saltaste com os pés, e te alegraste com todo o desprezo. Aplaudiste, né? Saltaste e te alegraste. Verso 6, porquanto assim diz Adonai, o Senhor Jeová, porquanto aplaudiste com as tuas mãos e saltaste com teus pés e te alegraste com todo o desprezo da tua alma contra a terra de Israel. Então, muitos se alegram disso, né? Muitos se alegraram, somente as pessoas que são antissemitas, são antissemitas. Aí o juízo veio. Aí ele entregarei como despojo às nações. Ele vai, te entregarei como despojo às nações. 2, exterminarei a ti no meio dos povos. Hoje você não ouve falar em Amon, Moabe, nem Edom. Você não ouve falar.
Se a palavra se cumpriu, te entregarei como despojo para as nações. Te exterminarei no meio dos povos, te farei desaparecer dentre os países e te destruirei. Que esse é o fim dos que zombam de alguém que está debaixo da disciplina de Deus e que Deus ainda ama. Olha só que coisa, que Deus ainda ama. Então é como o Salmo 109, é o Salmo 109, que ele fala, não ouvirei a oração da tua mulher, a oração da tua mulher será como pecado, teus filhos serão mendigos pelas ruas, portanto, ou porquanto zombaste do varão aflito no dia da sua aflição. Muito sério isso aqui. É muito sério. E muitos, vem um outro irmão passando tribulação e angústia, eles vão, tá vendo, seu otário, seu imbecil, você tá vendo aí, seu desgraçado, paga aí que você está devendo. Zombaria de Amon. Eu vou mostrar isso aqui. Porque ninguém vai falar isso aqui para você, ninguém vai falar. Né? Muito importante isso. Júnior Carvalho, Rodrigo Domingo, Tomás, Kleber Araújo aqui, Karina Cristiane. Vocês estão me ouvindo, né? Cassiane Reis. Capítulo 25, verso 7, eis que eu estendo a minha mão sobre ti e te entregarei como despojo às nações, terminarei no meio dos povos. Aí, verso 8. Assim diz Adonai, o Senhor Jeová, porquanto Moabe e Seir, aqui já entra outro, que é Moabe, e Seir, que é a terra de Edom, que nós temos aqui Moabe e Edom. Né? Porquanto Moabe e Seir, então, de quem que eu estou falando? Das terras que ficam ao redor do território de Israel, ali. Moabe, que fica ali em cima, já quase do outro lado da Cisjordânia, né? E da Jordânia, que é de um lado para o outro, que atravessa bem no meio deles o Rio Jordão, que está na mão dos palestinos. Você tem que ver bem claro esse negócio de palestino, árabe, a Pérsia, Iraque. O Iraque e a Pérsia não são árabes. Eles compartilham o Islã em vários aspectos, o Islã radical, o Islã moderado, né? E que vocês têm aí, tem o Islã moderno. Então, você tem que ver qual é a nação, não vai chamar árabe para Pérsia. Você vai estar falando besteira. Né? O pessoal da Jordânia, eles têm ali o mesmo Islã? Não. É muito diversificado o Islã. Muito. Tem o radical do Estado Islâmico, o radical dos Ayatollahs da Pérsia. Mas mesmo a Pérsia, por sua natureza, não é filha de Ismael. A Pérsia é a Pérsia, rapaz, que sempre foi a Pérsia. Mas no ano 700 ela foi invadida pelos islamitas. Por que ela foi invadida pelos islãs? Porque Deus fez uma promessa terrível aqui. Ele diz, porquanto Moabe e Seir dizem, eis que a casa de Judá é como as demais nações, eles estão comparando, né? Eis que abrirei um flanco de Moabe para a banda das cidades, do lado das suas cidades que estão em seus limites, a glória da região, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Vocês estão vendo aqui, juntos os de Amon, lá em cima, Amon. E os filhos do Oriente, marque isso aqui, que os filhos do Oriente, sim, os filhos do Oriente, que aqui são a Síria, que é o Iraque, e o Iraque e a Pérsia, que são os filhos do Oriente. Você anote aí que os filhos do Oriente são esses. Aí ele está falando Amon
e aos filhos do Oriente, as darei por possessão. Mas como? Que possessão seria essa? Para que os filhos de Amon não voltem a ser lembrados entre as nações. Ezequiel capítulo 25, verso 11. Eu julgarei Moabe e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Aí ele assina de novo aqui. Toda vez que ele diz isso, ele está assinando a sua palavra. Aí você vai ver aí a profecia contra Edom. Outra vez, profecia contra Edom e a razão do seu juízo, porque atuou com vingança cruel contra os filhos de Judá, fez-se grandemente culpada. A vingança pertence somente a Deus, mas ele quis executar o seu próprio juízo e fez-se grandemente culpada. Aí o verso 13. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, eu estenderei a minha mão contra Edom e exterminarei o homem e o animal do meio dela e farei desolada. E a farei desolada, desde Temã e até Dedã, onde cairão a espada. Essas duas palavras aqui, que representam dois povos, são muito importantes, eles têm uma tipologia extraordinária. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Aí terminando o capítulo 25, verso 15, aí agora eu vou explicar agora. Vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar aqui. Victor Nascimento, Guilherme Dias, vocês vão se assustar aqui. Assim diz Adonai, o Senhor Jeová, porquanto os filisteus atuaram com vingança e tomaram vingança, cheios de desprezo da alma, para destruir por causa de um antigo ódio. Marque aqui. Então, estou tendo aqui os povos, né, que atuaram com vingança, que eu tenho aqui. Tem aqui o Egito, tem aqui o Mar da Galileia, tem aqui o Mar Morto, aqui eu tenho Moabe, aqui eu tenho Amon, aqui eu tenho Moabe, aqui eu tenho Edom, porque ele vai falar aqui no verso, por quantos filisteus atuaram com vingança, que são os filisteus, estão aqui, ó, os filisteus, que são os palestinos, os filisteus. Aí você põe um PH, ó, filistins. Você vai colocar filistins, você vai ver, coloca o P, palestinos. Então eu tenho 4 povos. Então quem começou aquela batalha lá, naquele mês de agosto de 2024? Quem começou aquela batalha ali? Quem começou? Os filisteus. Através de quem? Do grupo terrorista chamado Hamas. Aqui, ó. Então, esse povo que está aqui agora, ele está, que hoje é conhecido como a Jordânia, que está ali, que é o resto de Edom, é o resto de Amon, é o resto de Moabe. Eles foram conquistados. E qual foi o sinal dessa conquista? Eu fiz aqui para vocês o desenho. Fiz aqui para vocês o desenho. Tá vendo ali, ó? Ali, ó, o Mar Morto ali em cima, o Mar da Galileia lá em cima, é o ponto. Jerusalém ali perto de Moabe. Vou colocar aqui o ponto de Jerusalém. Aqui. Você tem aí, ó. Está vendo aí? Esses povos é o que ele está tratando em Ezequiel, capítulo 25. Esses são os povos que ele está tratando aqui em Ezequiel, capítulo 25. E termina dizendo que esses 4 têm um antigo ódio. No finalzinho do verso 15 você vai ver aí. Cheios de desprezo da alma para destruir por causa de um antigo ódio. Eis que estenderei minha mão sobre os filisteus. Ali, ó. Olha os Hamas. Por isso que eu mostro para vocês, irmãos, que
os textos proféticos para o momento que nós estamos vivendo dos princípios, ou do princípio das dores, não é Apocalipse 5 ou 19. Não, de jeito nenhum. Os textos são preliminares, os de Daniel 9, 24 ao 27, textos preliminares, Joel capítulo 1, e pouco do capítulo 2, mas exclusivamente Ezequiel, capítulo 22 até o capítulo 39. Esses são os textos que nós vamos viver, especialmente até o 38, porque entre o 38 e o 39 tem 1000 anos de distância, porque é o Armagedon e o Gog e Magog. E os dois são parecidos, os dois textos se parecem. Então, no capítulo 25, ele mostra o antigo ódio desses 4 povos. Então, eu coloquei ali o Hamas, do lado dos filisteus, e coloquei o resto de Moabe, Amon e Edom na Jordânia, ali na Jordânia. Então, ali, aquele povo que fica ali perto de Jerusalém, estão ali. Porque Deus ainda vai julgá-los. Deus ainda vai julgá-los, mas primeiro ele vai começar o seu julgamento pela sua casa. Ele diz: começarei o meu julgamento pela minha casa. Primeiro pela minha casa. Aline Ronaldo, Deus abençoe. Henrique Samuel, qual versículo estamos? Estamos em Ezequiel, já no capítulo 25, 15. Já estamos bem adiantados. Henrique Samuel. Milton Freitas, vamos adiante. Agora eu quero dizer a função do verso do capítulo 25. Qual é a função do capítulo 25? Está exatamente no verso 4. Porque eu falei dos 4 povos que estão ao redor de Israel agora nesse momento. Eu disse já desde o princípio do capítulo 22, quando eu comecei, que o objetivo dessa guerra não é o Armagedon, não tem nada a ver com o Armagedon. Não pode haver Armagedon sem que o templo seja levantado, o terceiro templo. Enquanto a mesquita de Omar estiver ali, a escatologia de Apocalipse 5 ao 19 não pode acontecer. Então não vai ter Armagedon ainda. Pode ter até uma terceira guerra, que não é terceira, deve ser milionésima já na história da humanidade. Pegaram isso aqui é importante. Muito importante, Kleber. Então, qual é a função do 15? Porque quando eu digo função, eu digo qual é a importância da tipologia profética, do gume profético. Tirando desse gume histórico, qual o gume profético que eu tiro dessa espada? Capítulo 25, verso 4. Portanto, eis que vos entregarei aos filhos do Oriente. Os filhos do Oriente são os que adoram Alá. Os filhos do Oriente são os adoradores de Alá, que creem em Maomé. Eu vos entregarei aos filhos do Oriente. Isso foi profetizado quase 780 anos antes de Jesus nascer. Nós estamos 2000 depois. 2.700 e poucos anos depois que essa profecia foi profetizada. E ela se cumpriu nos nossos dias, a partir dos anos 600 depois de Cristo, mas que se estabeleceu em fúria agora, nos anos de 1980 a 2026. Especialmente quando a Europa está sendo invadida pelo Islã. França, Inglaterra, Portugal, muitos pequenos países ali da Europa, a Noruega, a Suécia, especialmente a Suécia, já é quase 60% Islã. Né? E muitos países da Europa, os detentores da espada do segundo cavalo,
entre o primeiro cavaleiro de Apocalipse, que é o anticristo, para o segundo cavaleiro, que é o falso profeta, são 3 anos e meio de diferença. Quando o anticristo vier fazer as suas incursões para o ocidente, então o Islã vai fazer que nem aquele árabe de Dubai fez com Trump na semana passada. Chamou o Trump e perguntou: quem te deu autoridade para você fazer as tuas guerras aqui? Por causa dos prejuízos, né, de 1 milhão de euros, 1 milhão de euros, né, que eles estão tendo, não sei se é por hora, eu não me lembro mais, creio que é por hora ali. E as pessoas estão saindo em massa de Dubai. Ninguém quer ficar mais ali. Está se tornando uma cidade fantasma Dubai. Olha só que coisa. Olha a profecia. Lá na frente vocês vão ver isso aqui. Eu creio que vai ser amanhã. Quer que ser amanhã isso aqui. Mas vai ser amanhã. Mas eu queria dizer qual é a função do capítulo 25. E aqui não é uma aula longa que eu vou dar. Eu quero parar aqui no 25, porque eu não posso entrar no 26, que vai ser uma aula muito larga. Vai ser uma aula muito importante, 26. A aula, capítulo 26. Que coisa maravilhosa. Amém? Aí ele coloca aqui: portanto, eis que vos entregarei aos filhos do Islã, aos filhos do Oriente, em possessão, e eles levantarão contra ti os seus acampamentos e edificarão as suas moradas entre vós. O Islã. O Islã. E eles levantarão contra ti os seus acampamentos e eles edificarão as suas moradas entre vós. E comerão o vosso fruto e beberão do vosso leite, que é o petróleo. O leite deles é preto. Olha só que coisa tremenda. Então, esses 4 povos que eu estou falando, mostrando, meus irmãos, eles estarão debaixo de uma maldição, que é exatamente o ataque da legalidade religiosa. O ataque do Islã tomou conta deles. Deus entregou eles a uma doutrina chamada Islã. E a doutrina radical. 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 Até mesmo os que são mais normais, como, por exemplo, o pessoal da Turquia, que representa o Islã normal, o Islã não radical, eles se assustam. A própria Turquia está assustada com o Irã que ele está fazendo. Minou todo ali aquela parte do mar, aonde é o estreito, aonde passam os navios que vêm dos filhos do Oriente para o Ocidente, trazendo o petróleo e os seus derivados. E o Irã colocou minas ali, tremendas, irmãos, umas minas feias ali, para que os navios não passem, explodam ali. E depois nem eles mesmos vão saber onde que eles colocaram aquilo. É um povo suicida, Por quê? Porque esse povo do Islã radical tomou a Pérsia, que não era Islã. A Pérsia não era Islã. Então, preciso que você tenha um conhecimento de história para você poder entender isso como muitos de nós entendemos. Então, qual é o mistério do capítulo 25? Repetindo, capítulo 25, ele termina com esse mistério. Porque eles zombaram de Israel nos dias da sua aflição, então Deus os entregou a um sentimento de ódio antigo. E Deus ainda julgará. E que ele começou o seu julgamento contra eles aplicando uma doutrina islã radical na maioria deles, para que eles estivessem debaixo de escravidão. As mulheres usando aquelas roupas, as burcas, aquilo é escravidão. Então, por isso que quando o Ayatollah morreu agora, esse Ayatollah, as mulheres tiravam seus turbantes, tiravam suas burcas, em todos os lugares, né? Em Londres,
em Washington, em Nova York, como uma espécie de protesto a essa implantação doutrinária radical do Islã. Que ele disse: eu vou entregar vocês a eles, aos filhos do Oriente. Então, os filhos do Oriente são todos aqueles que eu citei aqui: o Iraque, o Líbano, o Irã, os filhos do Oriente, que eles assaltaram a Turquia, assaltaram vários daqueles outros países ali, Afeganistão, parte da Índia, né, e outros que tem cada nome estranho disso aí, que eu não decoro, mas que vocês precisam compreender isso, né? Que Amaral, Ramon. Qual o resumo da aula de hoje? O resumo é: todos que zombaram dos 4 povos que estão ao redor de Israel, todos eles foram julgados por Deus, e Deus os entregou à doutrina dos filhos do Oriente, que estão escravizando esses povos até o dia de hoje. Então aí começou, aí que está começando então o seu entendimento das guerras atuais. As guerras atuais existem por causa da maldição do capítulo 25 de Ezequiel. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe e que você possa guardar no coração as grandes verdades da palavra, e você só vai ter na palavra, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Queria fazer 3 pedidos. Primeiro pedido: visite a nossa página meujesus.org e adquira os materiais, principalmente, meus irmãos, eu tenho aqui, está aqui comigo, eu trouxe comigo aqui para mostrar para vocês, principalmente esses 2 livros aqui, Cavalos de Fogo e Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Adquira esses livros. Esses livros falam claramente. Isso aqui não é livro de inteligência artificial escrito pelas minhas próprias mãos. Eu mostrei aí para vocês os meus desenhos, a provar para vocês que não tem nada a ver com inteligência artificial. A minha inteligência é espiritual. A minha mente não é de robô, a minha mente é a mente de Cristo. E olha, a inteligência artificial não chega nem aos meus pés do conhecimento que eu tenho da Bíblia. Viu? Inteligência artificial nunca me venceria. Jamais. Pensa bem nisso. Então, eu vejo aí uns camaradas escrevendo os livros aí, tudo de inteligência artificial, que é a junção de esoterismo com espiritismo, com filosofia mundana, filosofia de terceira categoria, né, para formar um livro que não diz nada no final. Por isso que eu digo assim: qual é a função do capítulo 25 de Ezequiel? Mostrar que não se pode zombar de Israel, não se pode zombar de ninguém que está passando por uma situação de desgraça ou está passando uma provação na vida. E Deus pegou os 4 zombadores de Israel e entregou na doutrina do Islã. Nós estamos vivendo isso em 2026. Logo, é um texto profético atualíssimo. Segundo pedido que eu quero fazer para vocês é que vocês contribuam com esta obra. Eu quero agradecer a muitas pessoas que contribuem anonimamente. Elas nem se preocupam em mandar nome para... Gostaria muito de conhecê-las. Um dia eu vou conhecer todas elas, porque o Senhor Jesus vai me revelar. Contribua com esta obra. Por exemplo, para eu estar aqui no estúdio, eu tenho que deixar de viajar, deixar de ir pregar. Por quê? Porque para ir pregar e fazer as conferências, daí que vem o meu alimento, vem os meus compromissos econômicos, que todos têm, todo mundo tem. Mas aí eu tenho que ficar parado aqui para lhes dar, e é gratuito isso aqui. E a terceira coisa que eu faço para você é contribuir, é baixando a apostila. Não é possível que você não vai fazer um esforço para você baixar a apostila e dizer: eu quero contribuir com esta obra. Deixa eu contribuir com esta obra. Eu estou sendo tanto abençoado. A Bíblia diz em Filipenses que você que recebe as bênçãos espirituais deve contribuir com aqueles que te oferecem as bênçãos espirituais com as tuas bênçãos materiais.
Faça um voto para você mesmo, no seu coração, a você dizer, eu vou abençoar o ministério Osana, a família Osana, o pastor Nelson, porque ele está sendo uma bênção na minha vida, aclarando a minha mentalidade para que eu possa continuar meu ministério. E é isso que eu quero. Amém? E ainda temos vaga aqui na nossa Universidade Latino-Americana para o curso doutorado em teologia. Entre em contato comigo pelo meu zap. Entre em contato pelo meu zap para que eu possa dizer como é que você pode lograr alcançar essa grande bênção. Amém? Hoje ficamos somente no capítulo 25, é um pequeno capítulo, mas o capítulo 26 é um capítulo largo, 26, 27, e aí está o segredo de toda a escatologia atual, capítulo 26 e o capítulo 27. Muito obrigado pelo carinho.